Hoje eu lhe trago uma pequena história. Ela irá ajudá-lo a adormecer e a relaxar. Ela também lhe dará novas perspectivas sobre a autoaceitação. Mas, antes de começar esta história, tomemos um momento para encontrar uma posição confortável e para entrar, pouco a pouco, em um estado de relaxamento cada vez mais profundo, cada vez mais tranquilo. Feche os olhos, se eles ainda não estiverem fechados, e você pode observar, abaixo de suas pálpebras, a escuridão. Talvez você também veja pequenos pontos de luz, de cor, no escuro. Apenas observe. Enquanto outra parte de você se concentra na sua respiração. Inspire profundamente e expire suavemente. Você irá encontrar, pouco a pouco, a sua respiração natural. Aquela respiração que você tinha quando era uma criança. A respiração que a Mãe Natureza nos deu. Os movimentos do diafragma são amplos e profundos. Essa respiração que se acalma é a sua maneira de dizer ao corpo que ele pode se deixar levar, que é hora de descansar, de tirar um momento para si mesmo, para o seu bem-estar. E isso faz bem ao final de um dia longo. Respire tranquilamente. Você se distancia do mundo exterior para se voltar para o seu universo interior. Então, agora imagine-se em frente a um grande portal. Ele é majestoso. Este é o portal para o seu ser interior.
é Ele quem protege a sua entrada. Então, inspire profundamente. E ao expirar, deixe que o portal se abra. Você deixa que o seu inconsciente abra as portas para você, que ele o acolha. Você pode se deixar seduzir, se deixar levar, se atrair e avançar passo a passo no caminho que se abre diante de você. No seu próprio ritmo, ou melhor, no ritmo do seu inconsciente. Porque aqui não é preciso vontade, é a imaginação que faz todo o trabalho. E você se deixa levar cada vez mais. Você se deixa guiar, enquanto seu corpo descansa. E é nesse espaço de calma que eu lhe contarei esta pequena história. Esta é uma história que eu li há alguns dias. Eu gostei muito dela. Então, eu pensei que talvez eu pudesse compartilhá-la com você. E para apreciar plenamente esta história, imagine que você está sentado em um cinema. Você está no lugar ideal para aproveitar o espetáculo. Bem acomodado em um assento em frente à grande tela. As luzes se apagam e uma primeira imagem aparece. E é desse modo que a história começa. O seu título é O Carregador de Água. A história se passa na Índia há algumas centenas de anos. Um carregador de água tinha 2 grandes jarras suspensas nas extremidades de uma peça de madeira que se encaixava perfeitamente em seus ombros. Mas uma das 2 jarras tinha uma lasca. Ela estava rachada. Enquanto uma jarra armazenava perfeitamente toda a água, desde a fonte até a casa do mestre, a outra jarra, que estava rachada, perdia quase metade de sua preciosa carga ao longo do caminho. E isso durou 2 anos. 2 anos durante os quais, todos os dias, o carregador de água entregava apenas 1,5 jarra em cada uma de suas viagens. É claro que a jarra perfeita estava orgulhosa de si, pois ela conseguia cumprir perfeitamente a sua função do início ao fim, sem nenhuma falha. Mas a jarra danificada, por sua vez,
sentia vergonha. Ela sentia vergonha de sua imperfeição. Ela estava muito triste, porque ela conseguia executar apenas a metade daquilo que ela deveria ser capaz de fazer. Foi então que, ao final dos 2 anos, daquilo que ela considerava uma falha permanente, que a jarra danificada olhou para o carregador de água e ela lhe disse: "Eu me sinto culpada e eu lhe peço, por favor, que me desculpe." O carregador de água perguntou por que ela tinha vergonha. Foi então que ela lhe respondeu: "Durante esses 2 anos, eu consegui levar apenas metade da minha carga de água ao nosso mestre, por causa daquela rachadura que deixa escapar toda a água. Por minha culpa, você faz todo esse esforço, mas, no final, você entrega ao nosso mestre apenas metade da água. E por causa disso, você não recebe o reconhecimento completo pelos seus esforços." O carregador de água se sentiu tocado por aquela confissão e, cheio de compaixão, ele respondeu: "Eu entendo completamente o que você quer dizer. Mas hoje, enquanto voltamos para a casa do mestre, eu quero que você observe as flores magníficas que estão na beira do caminho." Foi então que, enquanto trilhavam o caminho ao longo da colina, que a velha jarra viu as flores magníficas, iluminadas pelo sol, nas beiradas do caminho. E isso lhe deu um grande conforto. Mas, ao final do caminho, ela ainda se sentia mal, pois ela havia perdido, mais uma vez, metade de sua água. O carregador de água disse à jarra: "Você percebeu que só havia belas flores do seu lado e quase nenhuma do lado da jarra perfeita? É porque eu sempre soube que você perdia água. Então eu aproveitei e plantei sementes de flores no seu lado do caminho. E todos os dias você as regava ao longo de todo o caminho. Durante 2 anos eu pude, graças a você, colher flores magníficas que decoraram a casa do mestre. E sem você, eu jamais teria encontrado flores tão frescas e graciosas." Todos nós temos rachaduras, defeitos. Todos nós somos um pouco como esta jarra danificada. Alguns de nós são afetados pela velhice. Outros se sentem muito grandes ou muito pequenos, ou não inteligentes o suficiente. Alguns se sentem inferiores fisicamente ou mentalmente. Mas são essas rachaduras, esses pequenos ou grandes defeitos,
em nós que tornam as nossas vidas únicas e emocionantes. E há algo de positivo em qualquer lugar, porque há o bem em todos nós. E a capacidade de ver as qualidades nas diferenças, de ver as coisas sob um novo ângulo, nos permite apreciar a nossa verdadeira natureza e a natureza dos outros. É a flexibilidade da mente que nos permite entender como usar os nossos pontos fortes e as nossas fraquezas para nos tornarmos pessoas completas e felizes. Então, eu irei deixá-lo por alguns minutos com a música, para que você possa apreciar este espaço de calma, este espaço de silêncio e reflexão. Uma reflexão profunda, e você será capaz de desenvolver essas emoções positivas, essas emoções de compaixão e gratidão. Essas emoções irão ajudá-lo a aceitar a si mesmo e aos outros, e a perceber a luz em todos nós. Então, tome o seu tempo para assimilar e sentir essas emoções da forma mais intensa possível. E graças a isso, você poderá encontrá-las facilmente no seu cotidiano, porque elas serão parte de você. Elas se tornarão instintivas. E quando a música parar, você poderá mergulhar em um sono profundo e restaurador. E amanhã você acordará cheio de energia para um dia maravilhoso. Agora chegou a minha hora de lhe dizer obrigado e até breve.